Tia Fê apresenta. Filha, por que você não vai brincar com a filha da Laura? Enquanto isso, a mamãe termina o desenho. Mas eu quero ver como o Felipe tá ficando. Eu sei, minha princesa, mas você sabe que a mamãe só consegue desenhar assim. A Laura trouxe a filha dela pra brincar com você. Eu prometo que termino de desenhar até a noite. Eu preciso de silêncio para trabalhar. A mamãe promete que o Felipe vai ficar igualzinho ao do seu sonho. Não fica chateada, Rissa. Se entrar aqui agora, eu vou ter bloqueio criativo. Minha mamãe faz desenhos, mas a mamãe não deixa eu ver. Eu fico aqui e faz assim. Rissa, olha o drama. E a mãe disse que eu posso brincar com você. Eu já estou quase terminando. Você quer ser minha amiga? Sim. Rissa, essa é a Mandy. Ela é a minha filhota. E enquanto a sua mamãe trabalha, vocês duas podem brincar juntas, o que acham? Brincar e ver desenhos. Muito bem. Assim a Rissa não vai se sentir sozinha. O que vocês acham de pipoca doce? Eu posso fazer. Eu canto de pipoca. Legal! Vamos brincar? Para Marjorie, esse desenho foi o começo do seu sucesso, mas ele significa muito mais que isso. Oi, tem quem aí? Oi. Acho que o capanco. Mas tem nada aqui. Como a gente vai brincar? Eu não brinco. Você tem papais? Pensa em quem? Eu não sei, eu só fico aqui. Você parece triste. É porque eu não tenho nada pra você. A minha mamãe disse pra gente usar as mínimas reações. Tudo pode acontecer. Eu contei. Eu vou tentar um papai e uma mamãe. Dois irmãozinhos. Simos, porque é muito fofinhos. Você pode ter dois melhores amigos. Que acha? Você vai precisar uma esposa. Mas que foi fácil? Aí não vai deixar você sozinho. Eu não tô sozinha. Você tá aqui comigo. Então eu vou ser ela. Quando você crescer, vai casar comigo. Mas eu acho que isso é um sonho. Então vou contar. Mas você vai voltar, né? Eu vou voltar. Não fica triste. Foi pior você voltar. Aqui eu vou brincar. Vamos. Já vai começar. Minha mãe é uma quadrinista famosa. Ela escreve e ilustra suas histórias em quadrinhos. Eu só tinha 5 anos quando a minha mãe começou a trabalhar nisso. Eu sonhei com o Felipe, o personagem principal da série que a minha mãe criou. Ai, eu me confundo todo com esse negócio de conectar as meninas na TV. É hoje que o Felipe vai ganhar o campeonato olímpico. Você fala do Felipe como se ele fosse alguém de verdade. Pra mim, o Felipe é alguém real. Quando eu tinha 4 anos, eu sonhei com ele. Eu amo Hiroto, o melhor amigo do Felipe, se ele fosse de verdade. Oba, eu estou ansiosa para o capítulo de hoje.
E se eu fosse real? Atualmente, Marjorie é uma quadrinista muito famosa entre os adolescentes, mas Felipe, seu personagem principal, logo irá mostrar que sua história não se passa somente dentro de quadrinhos que a Marjorie desenha. Felipe Tescolini está no seu primeiro ano do ensino médio e, apesar de ser tão novinho, já está se superando nas Olimpíadas. Estamos nas finais de 50 metros agora. Quem levar essa ganha medalha de ouro. Para a última competição de tiro, carregue. Atenção, 3, 2, 1, comecem. A partir de agora, eles têm 30 segundos para disparar. Asimov precisa ter a pontuação mais alta que Felipe para vencer. Asimov conseguiu 9.5. Agora só falta o Felipe. Será que o Felipe tem chance? Eu acho que ele vai ganhar, mesmo sendo o mais jovem da categoria. Se eu vencer hoje, serei o campeão olímpico de tiro esportivo. É agora. Os desenhos que Marjorie faz sobre a vida de Felipe acontecem de verdade em um universo paralelo. 10.9 é a nota do Felipe Tescolini. É realmente 10.9. Medalha de ouro para Felipe. Impressionante, ele só tem 16 anos. Série de 50 metros com pistola para homens. Felipe Tescolini, medalha de ouro. Eu quero falar com a minha gente agora. Vocês postaram o episódio do Felipe. Eu disse para não fazerem isso. Eu não quero terminar a série dele. Esse final que vocês escolheram é péssimo. Eu quero que vocês tirem do ar agora. Será que nossas vidas vão mudar, já que o Felipe ganhou essa medalha? Na escola, os garotos já estão falando que eu sou amigo de todo mundo. Ontem eles me odiavam. E hoje, todo mundo quer ser meu melhor amigo. Todos falsos, não acreditem nele. Isso porque o Felipe vai ficar famoso agora. E por falar no Felipe, ele volta pra casa hoje, né, pai? Eu estava com saudade do mano. Eu também estava. Agora que o Felipe tá famoso, vocês não podiam pensar nesse assunto, não? Eu queria ter uma irmã. Poxa, eu sou a única menina no meio de 2 irmãos. Só sou eu de menino nessa casa, é muito chato. Lá vem você com essa história de ter irmã de novo. Helena, você já tem um irmão gêmeo. Se contente com o seu irmão. Nossa, por que você sempre incomoda seu pai com esses assuntos, menina? Nasci primeiro, 5 minutos na sua frente. Qual a diferença, seu bobão? Eu sou mais velho. Ai, fica quieto, Fabrício. Por favor, se você quer dinheiro, pode pegar. Só deixa a gente em paz. A nossa família está toda em casa hoje. Nós temos filhos pequenos. Me fizeram ficar. Por favor. Há 2 dias atrás, houve o assassinato de uma família inteira aqui em nossa cidade. E o filho mais velho dessa família, chamado Felipe Tescolini, é o medalhista olímpico de tiro esportivo. Ele não estava presente no local, mas a polícia suspeita que Felipe era alvo do atirador. Sua família teria sido dizimada em forma de intimidação. Agora resta saber quem causou tamanha tragédia na vida desse jovem. Felipe Tescolini viveu há poucos dias a alegria de se tornar campeão olímpico e também a sua maior tristeza, que nossos melhores pensamentos se voltem a esse jovem para que ele supere isso. Te desejamos força, Felipe, nessa hora tão triste da sua vida. Felipe, eu sei que não ajuda muito, mas nós estamos aqui. Nós somos os seus melhores amigos. Você não está sozinho. Eu quero entender que a gente não tinha inimigos. Não pense nisso agora, Felipe. A polícia vai descobrir quem fez isso com a sua família. Você precisa ser forte. Você está dizendo para me acalmar. Você foi comprada pela editora. Eu ensinei tudo o que você sabe. Você aprendeu a ilustrar comigo. E você está me traindo. Você não deveria ter desenhado. Você é a única que consegue fazer os desenhos igual a mim. Agora, como que a Risa vai ficar? Você sabe qual é o final que a editora quer. Você não devia ter me traído assim. Porque a sua mãe mudou de ideia, Risa. Você disse pra gente que ela não ia fazer o final dramático pra história do Felipe. Eu não sei. É estranho. A mãe parece muito desanimada ultimamente. Não tem explicação. A sua mãe não devia ter feito isso. A dona Marta
Parece que ela nem quer continuar escrevendo a história. Minha mãe tem um monte de contratos. Meio que ela é obrigada a terminar a história. É estranho, porque você criou todos os personagens dessa série e a mãe prometeu que nunca iria matá-los. Lembra? Oh, senhora Marge, eu sinto muito que você e muitos fãs estão reclamando. Os próprios adolescentes de hoje em dia odeiam finais clichês. E foi exatamente isso que a senhora tinha feito. Para o Felipe, escolhemos esse final dramático para aumentar as vendas. E vamos fugir desse lado clichê. Sim, eu sei que a editora decidiu por esse final, mas vocês não entendem como essa história é importante para minha filha. Ela criou essa história. Na verdade, ela teve um sonho quando era criança. E é muito importante para ela esse personagem, o Felipe. Para ela é real. E eu sei que é o meu trabalho, mas eu usei uma coisa que é muito importante para ela. E vocês estão fazendo isso exatamente o que ela não quer que aconteça. Poxa, que triste, né? Bom, eu vou dormir aqui contigo, já que você está triste. E pelo visto, a sua mãe não volta hoje, né? Ela te pega falando sua mãe, ela te mata. É, pra mim é difícil me acostumar que somos irmãs e que ela me adotou. Eu sempre fui a filha da faxineira. Nunca pensei que depois que minha mãe morresse, a sua mãe ia cuidar de mim assim. Ah, desculpa, eu não devia falar disso, né? Só coisas boas. Desculpa, Mandy. Ei, Mandy, você viu meu cropped azul? Eu não estou achando. Boa noite, irmã. Eu sei que é pela audiência, mas vocês não deveriam ter feito isso sem me consultar antes. Agora a Risa vai ficar chateada comigo. A sua estagiária vai assumir o seu lugar no último episódio, desenhando toda a história do Felipe. Porque você não está bem emocionalmente. Seus motivos são totalmente pessoais. Meu Deus, a editora decidiu matar o Felipe no episódio final. Estamos apenas preocupados com a audiência. Depois que seus pais se foram, Felipe não quis voltar para casa, então seus amigos o levaram para esse hotel. Felipe subiu ao terraço para ficar sozinho, e aqui seria o final da série. Você também vai ganhar bem com isso, então não há por que ficar tão triste. É só um personagem. Não há nada que você possa fazer. Afinal, você trabalha conosco, deveria fazer parte do último episódio, mas sua estagiária vai terminar. Eu sinto muito. Se eu tivesse alguma forma de mudar isso, eu faria. O que é isso? Onde eu estou? Devo ter dormido no escritório da minha mãe. Isso é um sonho. Não importa, eu vou salvá-lo. Felipe, aguenta firme, eu vou buscar ajuda. Licença, alguém ligue para a emergência. Uma pessoa está gravemente ferida lá em cima, no telhado. Digam para eles virem rápido. Ele realmente está machucado? Como isso aconteceu? Eu não sei. De onde você veio? Você sabe quem está tentando me matar? Eu acho que ele está alucinando. Felipe, calma. Não se mexa, ok? Fica deitado, a ambulância já está vindo. Eu prometo, eu não vou sair do seu lado. Doutora, o estado do paciente parece ser grave. Ele foi baleado. Não some, eu quero entender. Prometo, não vou sumir. Ele é o meu melhor amigo. Você quer vir com a gente? Olha, quem vai acompanhá-lo? Mas só cabe um acompanhante na ambulância. Bem, eu vou de moto. Eu vou acompanhar. Como ele está? Vocês prestaram primeiros socorros? Muito bem, fiquem tranquilos, viemos de helicóptero. Todos vocês poderão acompanhar, porque sabemos que o estado dele é grave. Precisamos levá-lo agora. Podem acompanhar, todos vocês. Então... essa é a garota? Ei, Yona. Hospital Leste, estamos chegando com um paciente em estado grave. Você poderia me dizer se viu alguém suspeito? Alguém que possa ter machucado meu amigo? Quando eu cheguei, o Felipe já estava ferido. Eu acho que ela é a namorada. Ei, mocinha, acorde. Eu preciso dar informações sobre Felipe Descolini. Você deve estar muito cansada. Já é a segunda vez que eu venho aqui. Ei! Tem alguém aí? Oi, eu sou a médica que acabei de operar o Felipe.
Eu tenho informações. Os amigos dele não estão aqui no momento, então eu vou passar pra você as informações. O Felipe vai passar por uma segunda cirurgia agora, mas fique tranquila, ele está se saindo bem. Ele é um garoto bem forte. Ele vai conseguir passar por essa. Tenho certeza que vai ser um sucesso igual a primeira. Então fique tranquila, avise os amigos dele quando eles chegarem. Ele vai ficar no quarto ao lado. Então você já pode ir pra lá, caso queira esperar. E na verdade, Risa não estava com sono. Ela só estava tentando voltar para casa, através dos sonhos, mas não conseguia. Talvez Felipe soubesse uma forma de fazê-la voltar, já que foi ele que a puxou para esse mundo. Mas Risa estava com medo de fazer essa pergunta para Felipe, porque ela tinha muitas dúvidas. Felipe se lembrava dela? Felipe sabe que vive num mundo imaginado? Felipe, acordou, amigo? Joga a bola pra mim. Eu sou a única menina, é injusto. Joga a bola pra mim, Felipe. E que tal isso? Venham pegar! Me dá, Felipe! Ah! Nós somos baixinhos. Como está se sentindo? Cadê ela? Quem? A garota que me salvou. Ah, a Risa. Nessa hora, Risa teve certeza que Felipe não se lembrava dela. Ele não a reconheceu. Ela está bem ali. Eu estou aqui, Felipe. Descansa. Você fez 2 cirurgias ontem. Ontem? É, cara. Você dormiu durante o dia inteiro depois da cirurgia. Você ficou aqui? Eu achei que você ia voltar para casa. Eu não sei voltar sozinha. Você me puxou pra cá. Esqueceu? Espera. Vocês são amigos? É, ela é a chave para a minha vida. Você dá cada susto na gente, Felipe. Enfim, o que significa isso? Chave para a sua vida? Acho melhor você responder. Ela não vai parar de perguntar. Você conhece a Yona? Olhe para trás, a razão da minha existência. Eu sinto que essa garota vai me dizer sobre a razão da minha existência. Vai me dizer que se apaixonou por essa garota à primeira vista, foi? Oi, eu sou a Risa. Que resposta você quer de mim? Você pode me dizer por que disse que eu sou a chave da sua existência? Podem ir embora. Então, eu levo a garota que é a chave da sua existência comigo? A Risa fica. Ela não sai do meu lado enquanto eu não tiver respostas. Está bem. Mais tarde eu ligo pra saber como você está. Você não mora aqui, certo? Certo. Quando eu te puxei, de onde você veio? Bem, é um lugar comum, igual aqui. As pessoas que moram nesse lugar, elas me conhecem? Eu não sei se devo dizer sobre isso agora. Eu tenho algum inimigo nesse lugar? Não são inimigos. Eles só não sabem a gravidade do que estão fazendo. É por isso que estão tentando me matar? Desculpa, mas eu não entendi. Imagina o seguinte. Eu te dou uma faca de brinquedo e digo pra você que pode brincar com ela, mas só quando você machuca alguém. Você percebe que a faca era de verdade. É mais ou menos isso que está acontecendo. Posso dizer em outro momento, porque isso pode fazer você ser infeliz. O que pode me deixar Risa não infeliz? queria contar porque se lembrou de Felipe naquele mundo branco, completamente infeliz. Descobrir toda a verdade vai tornar você infeliz. E por que você se preocupa se eu vou ficar feliz? Não é melhor você falar logo e voltar para sua casa? Eu não conseguiria fazer isso. Eu sou alguém que quer que você tenha um final feliz, Felipe. Você fala de um jeito como se me conhecesse. Eu não vou sair do lado do Felipe enquanto ele não estiver a salvo. Com quem você está falando agora? Eu só estava pensando. Personagem nova, Risa. Sua missão será matar Felipe. Você está vendo essa frase? Qual frase? Risa? Ué? Cadê ela? Risa? Eu acabei de chegar, não daria tempo sequer de eu criar qualquer cena. Como pode
podem estar me acusando de mudar o roteiro que vocês escolheram hoje de manhã. Mãe, o que foi? Meu chefe, surtando à toa aqui. Claro, senhor. Eu vou verificar na minha mesa. A cena que vocês enviaram está aqui e eu não fiz nenhuma alteração, apesar de estar odiando esse final para a história do Felipe. Hã? Senhor, eu peço perdão. Vocês sabem, eu não estou muito bem nesses últimos dias, então eu acho que eu modifiquei a cena num momento de sonambulismo, talvez. Eu realmente não me lembro de ter feito isso, mas eu fiz. Me perdoem. Mãe, a Risa não tá aqui. Como assim a Risa não está aqui? Pra onde essa menina foi numa hora dessas? Tem certeza que foi a senhora que modificou a cena? Afinal, que horas que a Risa sumiu de casa? Porque eu não fiz isso, eu não lembro de ter feito isso. Será que a sua irmã veio pro escritório? A Risa nunca fez isso antes. Será que ela poderia ter feito isso? Desenhado aqui na mesa e mandado pra editora essa cena? Eu acho que a minha mesa digitalizadora tá um pouco maluca, porque esses desenhos estão surgindo do nada. Eu não consigo apagar essa personagem que apareceu do nada. É como se esse desenho surgisse sozinho. Mãe, eu já disse, ela é a Rissa. Presta atenção nessa cena. Ela se chama Rissa e tem as mesmas atitudes que a minha irmã. O que eu faço, Mandy? Temos que impedir que a sua editora mate Felipe, até porque a Rissa está lá com ele. E você acabou de me dar uma ideia. Qual? Você acha que consegue aprender a desenhar? Se eu te ensinar, então seremos duas contra ela. A minha estagiária. Me ensina, mãe. Podemos tentar. Mas o que vamos desenhar? Um final feliz para o Felipe e depois vamos dar um jeito de tirar a sua irmã de lá. Então, bora brigar, dona Marjorie. Eu sou boa de briga. O maluco do Hiroto chamou geral aqui pra casa. Vai ter surpresa pra você. É seu aniversário, lembra? Mas se quiser fugir disso, me avisa que eu vou te buscar e vamos pra outro lugar. Nana, eu estou com a Rissa. Vou sair com ela por aí. Já se passaram dias? Ei, eu posso te fazer uma pergunta? O que eu fiquei fazendo desde quando você estava internado? Onde a gente estava antes de entrar nesse carro? Você não me pediu pra ir comprar roupas? Já estamos chegando. Eu pedi? É que eu não me lembro de ter dito isso. Você tem algum problema de memória? Sim, você veio pra cá sem nada. Eu te puxei, esqueceu? Assim que a editora notou a presença da Risa nos quadrinhos, decidiu transformá-la em uma vilã. Por favor, não saia de perto de mim. Até me dizer quem está fazendo isso comigo. Para que terminem a história com o final que eles desejam. Com isso, Risa está sendo controlada agora e por isso não consegue se lembrar de nada do que está fazendo. Boa festa. Eu não vou ajudar a escolher, mas esse ficou bom em você. Risa, distraia Felipe com o tapa. Risa está sendo desenhada agora como uma vilã e ela está percebendo isso. Corra para fora da loja agora. Por que o tapa? O que eu fiz? Me desculpa, não quis fazer isso. O plano da editora é usar a própria Risa como a vilã de Felipe. Mãe, o que está fazendo? Estão tentando fazer a Risa ser uma vilã. O quê? Não foi a senhora que desenhou isso? Filha, me diz, pra que eu iria fazer a sua irmã bater no Felipe? A Risa disse que não fez isso de propósito, você percebeu? Não quis fazer isso. E o que você queria fazer? Nada, eu só estava provando o vestido. E quando eu percebi, eu fiz aquilo. Eu não desenhei essa cena. Então foi a editora, a minha estagiária. O Felipe tem que morrer nesse final da história. A editora já decidiu isso. Eu já disse, Felipe. Se eu te contar como as coisas funcionam aqui, você vai ser infeliz. Você consegue me perdoar e fingir que eu não fiz isso? Eu perdoo você, mas você me prometeu contar a verdade. No que a verdade faça você infeliz?
Quer mesmo saber? Eu já perdi tudo. Eu perdi a minha família e nem sei o porquê. Eu era um cara comum, cheio de sonhos, antes disso tudo acontecer. Eu sei quem você era. E eu sinto muito que eles tenham tirado tudo de você. Eu não tenho medo de descobrir a verdade. Eu já sei que você não é daqui. Você sabe por que estão fazendo isso comigo? Só me diz, por quê? Revele sua identidade. Você quer vingança. Você disputou o mesmo campeonato que Felipe, mas perdeu. Você não conseguiu medalha de ouro, então quer matá-lo. Você que inferiu a família dele e o próprio Felipe no telhado. Mentira! Eu não fiz isso. É uma armadilha! Com quem você está falando? O que foi, Rissa? Tem alguém me desenhando como uma vilã. Vamos, me obedeça e termine isso agora. O que é isso na sua mão? Eu vou apagar a arma da Risa e tirar a sua irmã de lá de dentro agora! Se você desenhar um colete no Felipe... Eu não estou conseguindo! Se eu ligar pra editora, ninguém vai acreditar que é a minha filha, a Risa que está lá dentro, que é essa personagem. Laís, não é uma boa hora, para de me ligar. O quê? Repete. Mãe, eu já sei o porquê a senhora não consegue apagar. Sua editora está postando uma versão ao vivo da sua história em quadrinhos na internet. Eles estão fazendo isso. Estão dizendo que é para os fãs verem em tempo real o final da história. É por isso que a senhora não consegue apagar nada? A editora está ao vivo, não está? Tá, mantenha o foco. Eles estão tão preocupados em matar o Felipe no episódio final para dar audiência que nem estão prestando atenção em tudo que o Felipe tá falando agora. Vamos usar o roteiro contra eles. Qual é o seu plano, então? Vem, me ajuda a escrever cartas, porque foi a única coisa que eu vi você desenhando bem. Você vai atirar, não é? Graças a Deus, elas estão comigo. É a letra da minha irmã. Abaixa isso, Rissa. Eu queria vingança. Eu não estou entendendo nada. Por que você quer se vingar? Meus pais me obrigam a ganhar todas as Olimpíadas. E você ganhou aquela. Agora eu falhei. Você não percebeu que eu sou estranha? Eu tenho problemas psicológicos, por isso eu estou surtando. Eu machuquei a sua família e foi eu quem te feriu no telhado. Essa era a verdade que eu estava te escondendo esse tempo todo. Eu disse, Felipe, que você ia ser feliz se soubesse. Eu podia até acreditar nisso, se você fosse uma garota comum do meu mundo. Afinal, pessoas problemáticas existem em todo lugar. Mas fui eu quem puxou você pra cá. Você nunca participou de uma Olimpíada antes. Quando eu estava morrendo, eu consegui ver você do outro lado. Mas eu acho que já sei o que está acontecendo aqui. As pessoas no seu mundo conseguem obrigar as pessoas daqui a fazer o que elas querem? Você me bateu aquela hora e agora está segurando isso. Está sendo controlada, não é? É por isso que eu vou ser infeliz se souber a verdade? A verdade é que meu mundo é controlado pelo seu? Não lembra de quando a gente tinha 4 anos? I don't think that you know I'm trying hard to show. These days it's hard to tell what's on your mind. Essa cidade, sua casa, sua família, seus amigos. Eu ajudei você a imaginar. É a coisa mais triste que eu vi. Era tudo branco e você estava sozinho. Eu sinto muito, Felipe. Eu não queria que você sofresse assim. Você perguntou se eu me lembrava de quando a gente tinha 4 anos. Então,
Eu me lembrei. Eu posso ter treinado essa garota bem, tão bem que ela consegue se passar por mim nas ilustrações, mas ela não presta atenção no roteiro. E está ao vivo, então não dá para voltar atrás. Então, se a Risa tirar agora, todas as fãs vão questionar a história. Porque o Felipe está a todo momento dizendo que tirou a Risa de outro mundo. Então, como que a Risa poderia ser a culpada? Eu exijo que vocês parem de mexer na história agora. Há uma cláusula no contrato que diz que vocês não deveriam me expor ao ridículo. Vocês estão fazendo isso com o meu roteiro. Parem agora de ilustrar ao vivo o meu trabalho que eu levei. Depois da festa, na casa da Yona. O que foi? Hiroto, eu estou desaparecendo. Naná, se acalma. Seu pai é médico. Eu vou ligar pra ele. A minha mãe. Isso começou logo depois do telefonema da Yona para o Felipe, avisando E sobre a agora? festa. O meu corpo. Por que eu estou assim? A Risa não criou o Felipe, ele já existia. Ela só criou sua família e amigos. O que foi, mãe? A Yona está sumindo. Isso aconteceu depois que o Felipe descobriu que o mundo dele é controlado pelo nosso. Eu não estou entendendo nada. Como isso é possível? O Felipe fala algumas maluquices às vezes. O Felipe, ele sempre falou que sentia que alguém controlava sua existência. Se isso está acontecendo, é sinal de que... Ignora isso, Naná. Não, Hiroto. Uma pessoa comum não tem parte do corpo desaparecendo. Mas pensando melhor, se a Yona estivesse desaparecendo porque o Felipe descobriu a verdade sobre o mundo dele, o Hiroto também desapareceria. Então, eu acho que ela está desaparecendo por causa do amor que o Felipe não vai entregar a ela como eu planejei, já que parece que o Felipe gosta da Risa agora. Se isso está acontecendo comigo, é porque eu não sou real. O Hiroto sempre gostou da Yona na minha versão em quadrinhos, mas era uma admiração secreta. Então, para eu testar essa teoria, Mandy, eu posso fazer ele se declarar? Você vive dizendo pra Risa que gosta dele, então... esquece, eu vou tentar outra coisa. Deixa eu pensar o que eu posso fazer. Mandy, tem certeza, querida? Os dois combinam, não combinam? Você sempre foi a melhor amiga do Felipe. Você não pode ficar e ser importante para mim? O que você está fazendo, Hiroto? As minhas mãos, elas estão voltando. Eu estava pensando, vou desenhar uma porta para Risa atravessar. E se eles quiserem? Afinal, a Risa lá dentro virou um personagem de quadrinhos. Então, acredito que eles viram um ser humano se virem. A gente sabe que não somos reais. Eu meio que comecei a desaparecer ontem. E como vocês estão agora, que sabem disso? Eu caí dura, sabe? Mas a gente fica bem se o Felipe fica bem, entende? Eu cuido do Hiroto, pode deixar. Vocês falam como se nunca mais fossem me ver. Eu vou pedir para minha mãe deixar a porta aqui. Serão todos bem-vindos. Podem atravessar quando sentirem saudades. Vai logo. Boa viagem, pessoal. Oi. Como disse a Yona, ficaremos bem enquanto você estiver bem. Meu Deus, que incrível! Mãe, irmã, esse é o Felipe. Eu estou há 3 dias sem dormir, mas se você quiser, Felipe, eu posso já começar a te contar sobre a sua existência agora. Hiroto e Yona irão visitar Felipe quando sentirem saudades. Eles irão fazer isso em breve, só vão esperar Felipe se adaptar ao novo mundo primeiro.
Bom, como você pode ver, nós não criamos a sua história para ser algo ruim aqui no nosso mundo. E nós não sabíamos que tudo o que pintávamos sobre você acontecia contigo na sua dimensão, Felipe. Você não tem nenhum inimigo aqui. Nunca imaginamos que você sempre existiu nessa dimensão paralela, por algum motivo. Depois que a Risa sonhou contigo e eu comecei a fazer os quadrinhos com sua história, meio que criou um portal entre os nossos mundos e você conseguiu ser influenciado na sua dimensão através dos desenhos que eu fazia. Então, quando eu soube disso, faz poucos dias, foi depois que a Risa desapareceu. Eu sinto muito por tudo o que aconteceu contigo, Felipe. Felipe perdoou a Marjorie, afinal ela não sabia que seus desenhos influenciavam em seu mundo. Onde eu posso ficar essa noite? Você é o namorado da Risa, então pode ficar aqui em casa. Entendi, sua maluca, do que é que está falando? Ignora ela, tá? Ué, eu não disse amigo? Ah, desculpa, amigo da Risa. Ah, eu tenho que ignorar a parte de ser seu namorado? Sobre ficar aqui em casa, sim. Fique o tempo que quiser. Temos um quarto de visita. Você pode ficar nele. Desistiu de se casar comigo, então? Hã? Então eu vou ser ela. Quando você crescer, vai casar comigo. Quê? Você lembra de quando me visitou com 4 anos? Você disse isso. Podemos mudar de assunto? Eu estou com vergonha. Já que eu não tenho nada de feliz para compartilhar, porque tudo na minha vida foi imaginado até agora. Bom, eu acho que a única coisa boa que eu tenho para compartilhar com você é essa. Quando você me visitou aos 4 anos. Eu não quero bancar a chata, mas vocês estão muito novinhos para falar desse assunto. Que tal vocês falarem sobre faculdade? Algo do tipo. Bom, acho melhor vocês irem conversar. Leva o Felipe pra dar um passeio, Risa. Eu senti raiva de saber que as pessoas daqui leem sobre mim. E senti tristeza por saber que eu não passo de uma história nesse mundo. Mas há algo bom sobre isso. Nos últimos capítulos, você apareceu na minha história. Eu fui furtada. Não fica triste. Eu fui pior pra se culpar. Eu também enxerguei os seus sentimentos. O que foi? Ficou triste de repente? Você devia voltar. Aqui nesse mundo você só tem a mim. Sua história está lá. Se você for capaz de aceitar sua existência, está pronto para voltar, não acha? No começo eu disse que você ia me dizer sobre a razão da minha existência. Mas agora você é a razão da minha existência. Por que ficou vermelha? Eu estou falando sério. A história do Felipe, dentro dos quadrinhos, terminou. Mas uma nova história começou para ele aqui fora. Eu estou muito feliz de poder fazer parte disso. Vou precisar de ajuda para escolher uma faculdade. Você é um campeão olímpico de tiro. Por que não quer continuar sendo? Aqui? Eu não tinha pensado nisso. Vou pesquisar como isso funciona aqui, os campeonatos. Então, você está em qual ano? Eu ia fazer comunicação social primeiro, mas acabei escolhendo letras. Letras combina com professora, diretora, escritora? Eu vou ser roteirista. Roteiro? Tipo